Olá, Diário Cabense mais uma vez com mais uma entrevista e hoje o nosso convidado nasceu e se criou aqui no Cabo de Santo Agostinho. Atualmente ele reside aqui no bairro São Francisco, ele é professor de inglês. Na campanha mais recente foi candidato a deputado estadual. Em 2016 foi candidato a prefeito aqui na nossa cidade e obteve 9.608 votos. Estamos falando de Gleidson Góes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O povo do Cabo agradece, né, porque essa semana a gente iria entrevistar o delegado Rezende, mas o mesmo não quis mais, né, aceitou. Ele mesmo falou que não iria mais gravar entrevista com ninguém. Natan? Antônio Rezende não iria dar entrevista ao Diário Cabense, e sim para a população do Cabo, né, que já tinha como certa a entrevista. Então fica aí o esclarecimento para você, cidadão cabense. Você foi candidato a prefeito em 2016, onde obteve 9.608 votos. Você ainda acha que vai ter essa quantidade em 2020 de votos? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. Obrigada. Toda a Obrigado. equipe do Diário Cabense, todos os espectadores. A gente não trabalha com essa perspectiva de medir votos, se vai ter mais ou menos voto. O que a gente quer qualificar é o debate sobre a sociedade cabense. E como a gente acumulou experiência com a política partidária, com os movimentos sociais, e a gente tem uma vivência muito visceral com as comunidades no Cabo de Santo Agostinho, com a sociedade como um todo, eu acho que a gente vai qualificar mais ainda esse debate. Mas aí tem um dado, Juliana, que a gente precisa pontuar, que é, além dos 9.608 votos que nós tivemos, 41 mil pessoas votaram nulo e branco, ou não foram votar. Então, se a gente soma, tem aí 51 mil votos que precisam ser cativados. Eu esperava procurar cativar esse voto, que o grupo, né, que é o campo progressista, fosse procurar cativar esse voto. Agora a gente tem mais concorrentes aí, e eu acho isso muito salutar, porque na hora do debate, na hora de apresentar as propostas, as melhores propostas e o que se sair melhor no debate vai se sobressair e a população tenderá a abraçar. A gente espera sim, sem a menor sombra de dúvida, aumentar, mas o nosso propósito maior é qualificar o debate, que a sociedade faça parte do debate. O Gleidson será mais uma vez candidato pelo PSOL? A gente pretende continuar com esse trabalho. O pessoal pretende lançar a candidatura majoritária. Atualmente não existe nenhuma outra figura dentro do nosso partido que sinalize essa intenção. A gente tem dialogado o pessoal, né, com o campo progressista, com o pessoal do PT, PCdoB, com outros partidos aqui, PCB, PCO e outros partidos. O Diego Liberalino tem feito isso, outros companheiros do nosso partido têm feito esse trabalho. E a gente pretende lançar, sim, a majoritária. Agora, se dentro do campo progressista algum outro nome mais qualificado, né, que for consenso entre todos os partidos, entre os movimentos sociais, a gente não tem problema nenhum de fazer o que for melhor para a sociedade, para a cidade. E abrir mão, né, para outra pessoa, no Sem caso. problema. Na verdade, antes de ser candidato a prefeito, em 2016, a gente foi consultar algumas figuras públicas da cidade, que eu não vou falar o nome aqui para também não constranger essas pessoas. Mas a gente teve a humildade de conversar com gente que já era vereador e que inclusive continua vereador, com gente que era figura forte dentro de partidos aqui consolidados do campo progressista. E a gente sugeriu, olha, está na hora de a gente lançar um outro nome em 2016, colocar uma agenda, debater a questão da corrupção, porque naquela época o atual prefeito afastado já estava muito implicado com 18 processos de improbidade, outras figuras que pleiteavam a majoritária haviam recebido dinheiro aí da Lava Jato, e eu acho que era o momento de a gente pautar essa questão da corrupção, né? E de a gente lançar um outro nome. Mas aí o que foi que a gente recebeu como resposta dessas pessoas? O povo está viciado em vender o voto. E a minha resposta foi, o povo não está viciado, o povo foi condicionado a esse jogo. E a gente precisa levar um discurso educativo
mostrando o lado negativo de se vender o voto. Quando a gente vende o voto, acontece o que aconteceu recentemente aí na escola Modelo de Garapu, em que um adolescente de 15 anos tirou a vida de outro adolescente de 16 anos com 4 tiros, com uma arma de fogo, em um banheiro dentro da escola. Isso Exato. tem tudo a ver com a compra e a venda de votos. Gleidson, você é uma pessoa estudada, né, pelo que pesquisamos, fala mais de 2 idiomas, poderia ser aí bem sucedido na sua carreira profissional. O que te fez abandonar tudo isso e cair de cabeça no pântano do mundo da política? Em 2016, aqui no bairro São Francisco, a gente havia perdido Tainara, João, a gente perdeu João, a gente perdeu também, antes disso, Ita, Marreta, em 2013, Marconi, e aí é uma lista que ela é crescente. E eu fiquei imaginando, olha, eu, enquanto negro, pobre, periférico, num país que foi construído em cima de uma cultura escravocrata e que tem um espaço específico para quem é preto e pobre, a gente, quando consegue chegar a supervisor de almoxarifado, analista de comércio exterior, analista de logística internacional, eu sentia uma realização, mas era uma realização isolada. Era como se eu estivesse vivendo numa ilha em que todo o resto que me circundava não participava dessa festa. Mas assim, Gleidson... E aí a gente decidiu ser candidato para denunciar que a cidade do Cabo era a cidade brasileira que mais mata jovens entre 15 e 29 anos e que isso não podia continuar. Quanto a esse assunto, né, como eu sempre digo à população cabense, eu creio que não é exatamente por ser negro, né, porque se fosse por ser negro, eu sou pobre, eu sou da periferia. Eu acho que cabe ao jovem decidir caminhos que devem se trilhar. Eu sou formado em administração, sou formado em RH, tenho um N currículo, encontro-me desempregado. Mas às vezes o jovem ele procura caminhos que levam mal. Você já foi evangélico. Sim. E deve entender sobre isso. Há caminhos que a gente trilha que é o mal, não é isso, Ju? Isso, com certeza. E toda ação gera uma reação. Então eu não acho que é porque é negro, porque é da periferia, porque é pobre, porque eu sou negro, eu sou da periferia, eu sou pobre, eu moro no alto cemitério onde o povo diz que é terrível. Não sou envolvido com drogas, tenho uma vida socialmente que me dou bem com todo mundo e acho que isso não interfere assim quando a pessoa quer realmente mudar de vida. Eu acho que não convém ao caso assim a gente dizer que é culpa do governo. O governo, ele dá uma educação básica numa qualidade não tão boa, mas dá, eu consegui fazer um curso, eu consegui me qualificar. E não levo isso como muitos levam aí dizendo, eu sou negro, eu sou escanteado, eu sou pobre. Não, porque eu acho que isso cabe de você que está assistindo ter o esforço e ter a vontade de crescer. Então, mas aí como você falou, cada ação gera uma reação. Exatamente. Então, você veja, existe um dado muito importante que a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro, ele é assassinado. Então, não é um jovem branco. Aqui a gente não está querendo colocar negros contra brancos, esse não é o objetivo. Exato. Porque quem colocou isso daí foram os escravizadores do passado. A gente só está querendo reafirmar que houve uma fuleiragem muito grande no passado, que tem consequências hoje no presente, e que hoje, para mudar o futuro, a gente precisa ter uma interferência política. Foi por isso, respondendo a tua pergunta, que a gente largou a nossa profissão naquele momento, em 2016. A gente não falou isso na campanha, né? Porque a gente não queria fazer uma chantagem emocional. Larguei o meu emprego para lutar pela sociedade. Mas foi o que aconteceu. Eu tinha um emprego com uma remuneração muito satisfatória, tinha um padrão de vida totalmente diferente. Fazia natação 3 vezes por semana, tinha aula de francês 2 vezes por semana, ia para o Recife assistir espetáculos de teatro e etc. Só que no meio do caminho, quando eu ia trabalhar, muitos dos jovens aqui do bairro São Francisco me entregavam currículos e dizia para mim, consegue uma boca para mim aí, me dá uma força. Então, existia sim uma tentativa, uma força de vontade para poder mudar a vida. E a gente não conseguia conseguir esse emprego, né? Porque quando você ia olhar o currículo do jovem, você não tinha uma formação adequada, né? Então, por exemplo, se você tivesse, por parte da prefeitura, mais investimento em formação de mão de obra, e se você tivesse uma educação
que tivesse laboratório de informática nas escolas, tivesse laboratório de ciência, aulas extra classe, e você conseguisse levar a juventude para dentro de um outro universo, para ele começar a ver outras paisagens e perspectivas, aí sim ele começa a escolher outros caminhos. Porque é difícil a gente escolher outros caminhos quando somente um caminho ele está dado, entendeu? É muito complicado. Eu sei que querer é o primeiro passo, mas até para querer a gente precisa de ter elementos que nos ajudem a querer isso, entendeu? Por exemplo, por que eu fui estudar francês? Porque eu tinha um tio que antes de sair para trabalhar ele escutava música francesa, lendo jornal, e eu me inspirei nele e comecei a estudar. Então eu tive como referência. Mas aí me diz uma coisa, esse jovem que foi assassinado no banheiro da escola, ele morava só com o irmão. Então, aí eu me pergunto, o conselho tutelar foi saber como é que está o irmão? O irmão, ele é empregado? O irmão, ele é uma referência para esse jovem? Como é que estava essa família? Então, o poder público tem que atuar aí. Exatamente, Juliana. Vamos seguindo, né? O que você tem achado da atual situação política da nossa cidade? Degradante. Degradante porque a gente não consegue debater nada de forma fraterna e de forma tranquila, sem estereótipo, sem xingamento, sem eu contra eles. É uma cultura bipolar que tem o objetivo de dividir a sociedade, né? Normalmente, os grupos políticos procuram desconstruir as imagens das pessoas. Normalmente, ataca-se a vida pessoal das pessoas. Será que tem uma luz no fim do túnel para isso? Eu acredito que sim, porque a gente começou um processo em 2016, a sociedade respondeu. Nós não conseguimos fazer a pré-campanha, nem a campanha que foi nos 45 dias. Fizemos apenas 3 semanas de campanha e apenas R$5.000. Então, os grupos políticos tradicionais, ou os políticos que não têm interesse que a sociedade se aproprie do debate, quer que a sociedade pense que somente os poderosos que têm muito dinheiro conseguem chegar a algum lugar. Mas em 2016 a gente provou que quando a sociedade se interessa, quer participar do debate, analisa a proposta, é mais criteriosa, aí a coisa muda de patamar. Entendeu? Se a gente conseguiu quase 10.000 votos em apenas 3 semanas de campanha, sem dinheiro, né? Sem muito dinheiro, sem muita estrutura, somente com colaboradores, significa que há sim luz no final do mundo. Uma pergunta que muita gente quer saber. Gleidson Góes, será que você se vê em outro partido a não ser o PSOL? Não atualmente. Eu não me vejo em outro partido além do PSOL, porque o PSOL é o único partido que dá segurança absoluta de que não se vende, e eu admiro o PSOL em virtude disso. É o partido que está fazendo um trabalho muito digno no Congresso Federal. Foi o partido que conseguiu derrubar Eduardo Cunha, junto com a Rede de Sustentabilidade. É o partido que pautou a questão da atuação das milícias e que está colocando esse debate de forma muito qualificada. Então, é um partido que tem como combate à corrupção uma de suas principais bandeiras e que é democrático. Eu posso falar o que eu quiser dentro do PSOL e o PSOL não vai me expulsar, o PSOL não tem dono. O PSOL pertence à sociedade brasileira. Qualquer cidadão brasileiro que entrar no PSOL pode trabalhar para construir o PSOL. E por que não se candidatar para vereador? E por que essa sede só para prefeito? Bom, não é sede para prefeito. A ideia é que, como a gente precisa fazer um debate sobre a cidade como um todo, a gente via que esse debate era um debate majoritário. Isso, na verdade, foi uma missão que o próprio PSOL nos deu. Em 2016, a gente lutou para trazer alguém para ser candidato pelo PSOL. Infelizmente, as pessoas, por seus motivos e a sua forma de fazer política, não foram muito para frente. E aí eu ia ser candidato a vereador. E o pessoal disse, nós precisamos levar a nossa agenda. O que é que a gente pensa para a cidade? O que é que a gente pensa para o turismo? O que é que a gente pensa para a hotelaria? O que é que a gente pensa sobre a comunidade rural? Para as áreas em modo geral. Exatamente. Então, o candidato a prefeito vai para a rádio, é entrevistado e tudo mais, e parará. E o candidato a vereador, ele fica basicamente não tem aquela voz, né? Ele não tem uma ampliação tão alta, entendeu? E como a gente tenha como prioridade a questão de defender a vida de nossos adolescentes, de nossos jovens, de denunciar a corrupção, né? E de dizer que o poder público tem que começar a atuar de forma estratégica para
abrir a escola aberta, valorizar os professores, valorizar os funcionários públicos através do Plano de Cargos e Carreiras e Vencimento, que é o PCCV, valorizar a classe artística através do Plano Municipal de Cultura, que é fazer com que, em vez de grupos de tráfico tomem os territórios da cidade, que grupos de arte e de cultura tomem o território da cidade e que ensinem cultura e arte para essa molecada. Exatamente. Geralmente, Glito, se preocupam muito com quem será aí o pré-candidato a prefeito e se esquecem aí do vice, né? A população cabense sabe disso. E recentemente tivemos um prefeito afastado, né? O da tornozeleira, como diz a amiga Juliana, muito famoso, o prefeito afastado, e quem está assumindo agora é o vice. Suponhamos que você fosse aí o prefeito eleito em 2016 e por algum motivo de saúde, não sei, tivesse que se afastar, né, do cargo. Na época, o seu vice teria capacidade de gerir uma cidade, e qual o seu critério aí para a escolha de um vice-prefeito? Natan, teria sim capacidade de gerenciar a cidade, porque a gente construiu um programa. A gente sabia exatamente o que a gente queria para a zona rural, que era levar estrada, iluminação, tratar o povo da zona rural não como um monte de bicho que a gente vai lá para enganar, para pedir voto, entendeu? Dar uma esmola e depois esquecer novamente. Hoje, se o povo da zona rural precisar de uma emergência para poder ter filho, para poder acudir, você não consegue, você está isolado, principalmente se for tempo de chuva, não entra carro, não entra moto, não entra nada, não entra SAMU, o cara morre lá dentro e você não sabe o que está acontecendo. Então, nós tínhamos essa preocupação e aí a gente iria fazer o gerenciamento, porque hoje na prefeitura a gente tem um gerenciamento muito tosco, porque ele não é pautado em cima de indicadores nem de metas. Então, você não sabe muito bem aonde quer chegar e você não tem um instrumento dizendo se você está no meio do caminho, se você conseguiu concluir ou não algumas metas. Fica aquela coisa meio que ao sabor dos acontecimentos. Cai uma barreira, vamos ajeitar muro de arrimo. Morre um adolescente na escola, vamos melhorar a proteção da escola. Quando a gente gerencia a cidade, a gente antevê os problemas, a gente prevê os problemas e a gente evita que o problema acontecia. O critério para se ser um vice não é somente o meu critério. O critério é que o vice participe da construção partidária, que o vice participe da vida da cidade. Que tenha um alinhamento, com a sociedade. Não é uma troca de toma lá da cá. Não é porque o cara tem algum tipo de força na comunidade, mas não tem conteúdo nenhum, nem tem luta política nenhuma que vai ser vice dentro de uma construção no pessoal. Gleidson já tem vice? Não, porque o processo eleitoral ele ainda está bastante distante. A gente pretende fazer formação política com o nosso grupo, a gente pretende fazer um debate. Está se preparando, né, para isso. Exatamente. E outra coisa, qualquer cidadão pode ser vice. Qualquer cidadão pode ser pré-candidato Pode ser pré-candidato. Basta ser filiado a um partido. Eu incentivo que as pessoas participem do processo político. A gente não pode deixar que o processo político, que o poder, que a prefeitura fique somente restrito a pequenos grupos. Só um grupo. Isso é importante, né? Entendeu? Então qualquer inovar, cidadão pode né? ser vice. Agora, inovar é preciso. Você que é evangélico, você que é espírita, você que é da Umbanda, você que é católico, você deve participar da política, sim. Você deve entrar na política, sim, independente. Você que é homossexual, você que é de outras religiões, religião afro, você deve participar da política, porque não é fechado apenas a um grupo, não é isso, Gleidson? Com certeza. Exatamente. Espero ter respondido aí. Exato. Lembrando que para ficar por dentro de todas as nossas entrevistas, como essa também do Gleidson, você deve estar por dentro aí e pedir para ser adicionado em um dos nossos grupos, o Diário Cabense, o Desperta Cabo e o Partidários. Siga-nos também aí em nossas redes sociais. E eu quero ressaltar aqui que é importante você deixar a sua pergunta para o próximo candidato. Nós estamos colocando as enquetes, colocamos faça sua pergunta, e vocês às vezes não colocam sua pergunta e depois respondem. Por que não foi respondido? Porque simplesmente você aí não colocou sua pergunta. Então é de suma importância que quando a gente libera a enquete para a sua pergunta, você coloque para que venhamos crescer juntos. Isso mesmo. O Vitor Souza quer saber
quais são suas metas em uma eventual gestão? Vitor, muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, a gente precisa erradicar a fome, para evitar que as pessoas procurem caminhos ilícitos para poder botar comida na mesa. Segundo, combater a corrupção sem dó nem piedade. Arrancar o couro da corrupção na cidade do Cabo, fazer uma limpeza boa, de modo que as instituições funcionem sem intervenção do poder público. Gerar emprego e renda através de colocar uma estrutura decente em toda a cidade, tanto na zona urbana, quanto na zona rural e, sobretudo, em nossa orla de praia, porque dessa forma a gente consegue trazer muitos turistas. Eu trabalhei 2 anos no maior e melhor resort de praia do estado de Pernambuco, o mais chique que tinha. Vi muitas celebridades lá, inclusive vi muito político do estado de Pernambuco, inclusive daqui da cidade do Cabo, nesse hotel. E eu sei que os gringos de Europa, Estados Unidos, de todo mundo, adoram o Nordeste brasileiro. E a gente tem muito a oferecer. Então, esses são basicamente os eixos que a gente pretende atuar junto, sobretudo, com a sociedade. Onde você errou na campanha de 2016 e o que você pretende fazer de diferente em 2020? Onde a gente errou? Errei pela inexperiência de não saber coordenar a campanha, de não entender como se dava o processo político dentro de um partido político. E agora a gente já corrigiu isso. Agora a gente já sabe como funciona a vida dentro de partido político. A gente já sabe como funciona o campo político como um todo. E a gente não conseguiu fazer a campanha que a gente queria, que era uma campanha dentro das comunidades, que fizesse o debate ali sobre o problema daquela comunidade, para a gente poder trazer as suas problemáticas para dentro da comunidade. Eu acho que, eu não diria que a gente errou, a gente fez o máximo para acertar, porque foi algo muito coletivo também, entendeu? Então, eu acho que a gente teve muito acerto, eu não diria que a gente errou, acho que a gente acertou em cheio, porque nós acreditamos na população. Agora vai melhorar, né? Sem dúvida, porque quando dizem, o povo está viciado em vender o voto. Não, o povo não está viciado porque o povo não é drogado. O povo está condicionado porque fica mais fácil. Isso. Aquele que tem mais dinheiro compra e fica por isso mesmo. E o povo acha que política é assim, às vezes uma grande parcela acha que política é assim mesmo, e aí coloca todo mundo num saco só e fica por isso. Mas eu acho que exatamente. O povo ele tem que ser protagonista desse processo. A gente quer que a sociedade venha a ser protagonista. É a peça principal, né? Não são os políticos. E eu queria até aproveitar a audiência de vocês para dizer, você que está incomodado com a situação do seu bairro e de sua cidade e quiser saber como a gente pode unir forças para poder mudar essa situação, sem você ser enganado, sem você ser feito como bucha de canhão, ludibriado, feito de bobo, e quiser ser respeitado e ter a sua comunidade respeitar a sua cidade, pode fazer contato que a gente vai ter a maior alegria de compartilhar a experiência que a gente acumulou durante esse processo. Exatamente. Gleidson, o povo, né, quer saber como seria aí a gestão do Gleidson Góes no Cabo. A prioridade total seria o combate à corrupção. A gente faria uma gestão com os órgãos de controle, com alinhamento total com os órgãos de controle do Estado brasileiro, que é Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, tanto estadual quanto federal, os conselhos municipais sem aparelhamento, porque hoje quase 99% dos conselhos municipais têm uma influência muito pesada do governo, né? E a gente não quer aparelhamento nos conselhos municipais. Foi proposta, inclusive em 2016, e voltamos a propor em 2018, a criação de um Instituto de Transparência e Controle Social na cidade. O sonho da gente era que a antiga prefeitura virasse a sede desse instituto e que a prefeitura chegasse com a estrutura e que junto com, né, esses órgãos de controle, com entidades da sociedade civil que fazem controle social, como Orbe Político, Observatório Social do Brasil, Amarrigo e tantos outros organismos,
ajudar essa sociedade a montar o nosso próprio instituto, e esse instituto iria fiscalizar a prefeitura, ou seja, seria o primeiro governo municipal a colocar mais uma, entre aspas, pedra em seu sapato. Porque tem gente que pensa que fiscalização é pedra no sapato. Para mim, não sei. Para nós não seria isso. Para quem é honesto, não é incômodo nenhum. Sem problema nenhum. Combater Exatamente. a corrupção, salvar a vida de nossa juventude fazendo mapeamento da fome, trazendo a juventude para a escola aberta, né, para programas como foi o Procuca no passado, que eu participei, que inclusive ajudou a salvar a nossa vida, reabertura do Barreto Júnior, inauguração do Francisco Alves, maquinário para o povo do engenho produzir sem a necessidade de ser amigo de como é o nome do camarada aqui, de Aziel. Hoje você só consegue alguma coisa se você for amigo do governo. Você não consegue uma máquina para cuidar do seu sítio, para cavar o seu poço, se você não for amigo do governo. E não pode ser assim. A gente tem que ter uma prefeitura que seja isenta, que funcione como um órgão de Estado, e não Exatamente. como extensão de propriedade particular de ninguém. Ótimo ponto de vista. Eleições 2020, o que você não espera só dos candidatos, mas também dos eleitores? O que eu não espero só dos candidatos, mas também dos eleitores. Exatamente. Eu não espero dos candidatos que a gente leve esse debate para uma arena de briga, para ficar colocando coxinha contra mortadela, petralha contra bolsominion e por aí vai. Direita contra esquerda. As redes sociais só mostram isso. Exatamente. Cara, é uma briga que é uma infantilidade, é de uma coisa bárbara. E aqui no Cabo já está iniciando isso. De vez de se unirem, Não uma oposição, podemos fazer isso. não se, né? Se alfinetando e fulano é feio, fulano isso não mesmo. fez isso, fulano é... Na verdade, Gleidson, isso é uma fome de poder que está implantada aqui no Cabo, né? Com certeza. Porque de início, eu digo isso porque eu, como população, é o que eu estou vendo, que de início se cria grupos que se dizem para o melhor, para a unidade, só que quando se aproxima as eleições, cada um quer mandar mais que o outro e ser prefeito da cidade, né? E não querer baixar a guarda se você for o melhor para o povo. Exatamente. Aí dizem, não, vamos eleger o melhor para a cidade. O Gleidson, espero que assim seja, né? Como você disse no início, que entre em um consenso, se decidirem colocar outra pessoa, que venha o melhor. Porque né? se houver uma união de todas Isso. as forças políticas e dos movimentos sociais da cidade, não tem para Que ninguém. é o que a gente ninguém. esperava sobre um grupo se fala sobre isso. É fazer uma votação e ver quem é o melhor. Se o nome de Gleidson for o melhor, apoiar Gleidson para prefeito. Se o nome de fulano for o melhor, apoiar o outro. E se Gleidson for para ser o vice-prefeito, vai ser Gleidson e acabou-se. Mas que tenha uma união no Entre grupo. todos. Julie, próxima pergunta. Qual é o cabo de Santo Agostinho que Gleidson Góes não quer para o futuro? O Cabo de Santo Agostinho atual, que é um Cabo de Santo Agostinho de fome, um Cabo de Santo Agostinho de quase 80% de desempregados, um Cabo de Santo Agostinho onde idosos catam lixo, um Cabo de Santo Agostinho onde crianças de 6, 8, 16 anos são assassinadas dentro de estabelecimentos educacionais municipais, aqui dentro de escola, que a escola é sinônimo de vida, de educação, de conhecimento. Não é esse o Cabo de Santo Agostinho que a gente quer. A gente não quer um Cabo de Santo Agostinho onde comerciantes ambulantes sejam perseguidos, onde suas mercadorias sejam roubadas, levadas sem explicação nenhuma, humilhados na rua. Um Cabo de Santo Agostinho onde os artistas sejam perseguidos politicamente, entendeu? A gente quer um Cabo de Santo Agostinho que a classe artística tenha liberdade para exercer o seu papel de classe artística. Que os teatros estejam abertos para ser a ferramenta da tribuna do povo. Para que através do teatro, do cinema e das mais variadas artes, a gente possa dizer o que o artista quiser dizer e o que a população quiser dizer e o governo que aguente a crítica. Isso. Porque quando um governo ataca a arte e a cultura é porque ele não quer ouvir nenhum tipo de crítica. Exatamente. Né? Então, e agora, é esse o cabo que a gente não quer para o futuro. Agora eu quero reverter a pergunta, né? Qual é o cabo que você deseja para o futuro? Um Cabo de Santo Agostinho, onde a gente tenha turistas de tudo que é lugar do mundo pipocando ali nas praias do Cabo. Porque
O Cabo, gente, tem a maior orla de praia do estado de Pernambuco. E lindas, né? São lindas e maravilhosas. E a gente não perde nada para Porto de Galinhas, com todo respeito Com certeza. ao povo de Porto de Galinhas, ao povo pojucano. Mas a gente não perde nada. Nós temos as melhores praias. Sem falar que a gente tem uma associação, a gente tem várias associações aqui de pescadores, Isso. sabe, de agricultores, a gente tem grupos de artesanatos. Então, eu imagino um Cabo de Santo Agostinho voltado para o turismo, para a hotelaria, para atividades de serviços, onde o comércio, onde o empreendedorismo, onde a classe empresarial não seja perseguida, onde a gente não cobre pedágio para empresas que queiram se instalar aqui, a gente não cobre propina, né, para que as empresas se instalem na cidade. E aí um cabo onde tenha emprego, renda, prosperidade, onde as pessoas possam criar seus filhos com dignidade, sabe? Onde o álcool, onde a droga e o desemprego não corroa as famílias. Porque o que acontece hoje, a gente vê crianças e adolescentes dentro da criminalidade, se inspirando e sendo influenciados pelo álcool, pela drogadição, é porque o tecido social ele está sendo danificado em virtude da corrupção, do desemprego, da perseguição, Exatamente. do medo, do isolamento e de todas essas problemáticas que a gente tem, mas que eu acredito que a sociedade cabense é forte, corajosa e inovadora o suficiente para poder superar tudo isso. Para finalizar, quem é Gleidson Góes? Gleidson Góes é um filho da sociedade cabense, nascido, criado e aprendido a ser gente aqui no Cabo de Santo Agostinho, que conhece muito bem essa cidade, não somente a zona urbana, mas também como a zona rural, conheço muito bem a zona rural, que foi pego pelas mãos pela classe artística dessa cidade aos 13 anos de idade, influenciado para o teatro, e aí a gente aprendeu muito sobre cultura, a gente viu, eu convivi do lado de grandes pensadores, do lado de Antonino Júnior, do lado de Francisco Alves, que inclusive o Teatro da Praça 9 de Julho, não sei se vocês conhecem, aquela concha acústica, aquele grande elefante branco ali, é um teatro que tem o nome de Francisco Alves, que eu convivi com esse cara. Foi um ator cabense que ficou famoso com a peça Guiomar Sem Rir Sem Chorar. Cresci do lado de tantos artistas de cinema, certo, de teatro, sabe, iluminadores, poetas, pensadores, e foi isso que fez a diferença na nossa vida, entendeu? Então, sou filho da classe docente, porque em virtude de meus professores, eu decidi ser professor também, e sou filho também do povo religioso dessa cidade. É alguém do Cabo, né? Por quê? Também lá na minha infância, fui pego de um lado a classe artística me pegou pela mão, do outro o povo religioso me pegou pela mão. Então de um lado a igreja me ensinou a ser gente, e desse lado também a classe artística me ensinou a ser gente. Certo. Entendeu? Então eu sou filho dessa cidade e estou para o que der e vier pelo povo do Cabo de Santo Agostinho. A gente está na tuia aí e não abre de jeito nenhum. Juliana, suas considerações finais? Eu quero agradecer, né, a Gleidson Góes, né, por ter aceito o nosso convite. O Diário Cabense vem aí mostrando para o cidadão do Cabo de Santo Agostinho quem são os pré-candidatos a prefeito do nosso município e que o povo saiba votar, não venda seu voto. Queremos o Cabo entregue ao povo. Isso é o que queremos. Gleidson, em 1 minuto, deixe suas considerações finais. Eu gostaria de dizer a todo o povo do Cabo que o processo eleitoral é semelhante a uma seleção que é feito quando você procura um emprego. Então, quando eu fui procurar um emprego nos estaleiros lá de Suape, eu não levei uma cesta básica para conseguir uma vaga de analista de comércio exterior. Eu tive que levar um currículo, eu tive que levar uma experiência. Então você, cidadão, é o patrão. Você não é o subalterno, o vassalo. É você que manda. Então, para que a gente tenha nossas crianças e adolescentes protegidos e se tornem cidadãos de bem,
para que a gente proteja nossos idosos que hoje estão entrando em depressão, porque não tem nenhuma atividade cultural, nenhum tipo de atividade para envolver os nossos idosos. E, inclusive, nossas mães que perdem os seus filhos e entram na depressão. O povo no engenho isolado, passando fome, com tanta terra, o Cabo é o dobro do tamanho de Recife. Gleidson. Então, você é o cara, é a pessoa que faz a seleção das pessoas que irão administrar o seu patrimônio. A cidade é sua. Não é de nenhum dos caras que estão no poder ou de nenhum dos caras que estão querendo chegar ao poder. Todos nós que temos a pretensão de chegar ao poder para administrar a coisa pública, somos seus empregados. Certo. Então, é essa mensagem que a gente gostaria de deixar para a sociedade Natan? cabense. As minhas considerações finais é a de sempre, que já estão pegando até a minha frase. Isso. O Cabo está doente com câncer. E você é o remédio. Não E a adianta, gente tem isso não gravado desde a adianta primeira, pegar né? a minha frase não, que essa daí a gente sabe que é minha. Isso. O Cabo está doente com câncer e você é o remédio. Se gostar da nossa entrevista, curta, comente e compartilhe aí nos grupos e siga a nossa página. Participe da página Diário Cabense, Desperta Cabo e Partidários. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o campo progressista levasse para o povo do Cabo e para a arena política um discurso de paz, um discurso propositivo e que em vez de a gente atacar A ou B, que a gente apresente as soluções, porque a sociedade é muito inteligente, ela vai entender que a gente está bem intencionado, que a gente quer resolver os problemas e não vai dar para ninguém, vai dar para o povo. E o povo vai conseguir chegar ao poder através de todos nós. Um abraço para todos vocês. Diário Cabense, conectando você ao Cabo.